Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Águida Silva e eu tô aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Apocalipse. Nós vimos um vídeo introdutório, que são conceitos, que são detalhes importantes históricos, culturais e sobre o ministério de João, que nós falamos no vídeo A Introdução. Depois nós demos continuidade nessa série, estudando um pouco sobre a igreja de Éfeso. E hoje nós vamos ver a igreja de Esmirna. Então são 7 igrejas na Ásia Menor. Nós vimos um mapa na aula passada, você pode ver no vídeo de Éfeso. E nós vimos que essas 7 igrejas, elas estavam ali na Ásia Menor, onde tinha uma estrada de acesso a todas elas. E João, ele está trazendo uma palavra para essas 7 igrejas. Nós vimos que essa palavra, ela vai trazer sempre um elogio, uma crítica e uma promessa. E que essa palavra, ela é perfeitamente adequada ao nosso tempo, assim como ela também foi perfeitamente adequada ao tempo de João. Então, continuando lá, nós vamos falar de Esmirna, né? Esmirna hoje é Izir, que é uma cidade na Turquia. Então, a gente vai ver que a característica dessa igreja na Ásia Menor é que ela era uma igreja firme e que precisaria suportar as perseguições. Então, nós comentamos nos vídeos anteriores sobre o contexto da segunda grande perseguição do Império Romano aos cristãos, que foi a época de Domiciano, que é a época que João está escrevendo o livro de Apocalipse. Entretanto, aqui a gente vai ver que essa igreja, além da perseguição dos romanos aos cristãos, ela também ainda sofria com a perseguição por parte dos judeus. Então, a gente vai ver que a palavra, ela vem dizer que eles precisam se manter firmes. Então, esse local, ele tinha um porto, que era um porto muito importante ali na Ásia Menor, e é conhecida como a cidade natal de Homero. Então, a gente vai ver que esse grego Homero, ele escreveu, né, a Odisseia, e esse grego, ele era originário dessa cidade, então ela é famosa por ele. E a gente vai ver que Jesus vem se apresentar, né, no contexto da palavra de Apocalipse, na palavra de João, ele vem se apresentar como Cristo eterno, como aquele que voltou a viver. E ele faz isso por causa que ele quer fazer um apontamento à moda dos mártires. Então, o que está acontecendo? Nessa época, há muitos mártires, muitos cristãos estão sendo mortos, cerca de 40 mil cristãos foram mortos nesse período. E a gente vai ver que o que se tornou comum, principalmente nessa cidade, era de pessoas estarem se entregando à morte para serem martirizados, para que elas tivessem lugar junto aos santos. Então, eles vinham se entregando no sentido de se tornarem esses mártires. Outra coisa interessante que fala nessa palavra é que ele fala de 10 dias, sendo que quando ele fala desses 10 dias, a gente não pode dizer se são 10 eras, se são 10 tempos. É certo que é um período, mas não tem como definir, porque não tem detalhes que sejam mais específicos em relação a isso. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque alguns estudiosos dizem que se referem, né, aos 10 grandes impérios que viriam, né? Impérios romanos que viriam de grande perseguição. Só que é muito improvável que seja isso, por quê? Porque nessa época, em 95 DC, já tinha passado a primeira grande perseguição, o primeiro grande império, né? O imperador Nero, ele havia vindo com uma grande perseguição. Então, na verdade, já era para eles estarem no segundo, então não tem como dizer que a partir dali viriam 10. Né? Então, é meio forçado por já ter passado essa primeira perseguição. Uma coisa também que é importante destacar em relação a Esmirna é o quê? Que é uma igreja que é aparentemente sem defeitos. A gente vai ver que ela é encorajada a passar pelas perseguições, mas ele não traz uma crítica direta, assim como ele traz as outras igrejas. Outro destaque que nós temos aí é de Policarpo, né? Policarpo foi um bispo, ele é conhecido por ele ser bispo dessa região, ele foi discípulo de João e ele foi martirizado. Então essa cidade, ela se tornou conhecida por causa desse bispo. E a gente vai ver que muitas dessas perseguições que sofrem é por causa dos judeus, né? Então eu já tinha dito isso,
mas a gente vai ver o termo, né, de sinagoga de Satanás. Então a gente vai ver que isso é atribuído à aliança que os judeus fazem com os romanos de perseguirem os cristãos. Então ele vem com essa promessa, promessa da coroa da vida, né? Que se eles continuassem, né, firmes, ainda que eles viessem a ter a morte física, eles não iam ter essa morte espiritual, eles não sofreriam os danos da segunda morte. Então ele vem realmente fortalecer, ele vem trazer uma palavra de firmeza para que eles continuem firmes, para que eles continuem com essa promessa sobre a vida deles. E aí a gente entra agora na igreja de Pérgamo. Então a gente vai ver Pérgamo, por quê? Porque é o lugar de onde surgiu o pergaminho. Então a gente vai ver que é de lá que foi da pele de um animal que eles conseguiram criar o pergaminho. Então o que acontece? Por conta dessa descoberta, eles tinham ali uma biblioteca, uma grande biblioteca. E essa biblioteca, essa invenção do pergaminho que faz surgir nesse lugar um grande centro cultural, uma grande biblioteca, ela vai acabar tornando aquele lugar, Pérgamo, como um lugar que disputava com Alexandria, né, que era um lugar muito forte de estudiosos, né, era o centro do conhecimento na época. Então ali, naquela cidade, também acabou se tornando um centro de conhecimento. E aí o que acontece? Era um lugar de muita concentração de razão, muita concentração de filosofia, e a gente vai ver que isso às vezes se torna contrário à fé. Então essa característica dessa cidade, a cidade de Pérgamo, né, esse contexto que ela vivia como centro de razão, centro de filosofia, da razão humana acima da fé humana, a gente vai ver que a palavra que ela recebe é uma palavra de que ela precisava vencer as falsas doutrinas que estavam surgindo por conta desse contexto. Então, a palavra, a Pérgamo, ela traz essa característica, né? Vença as falsas doutrinas, vença as imoralidades do paganismo que estão surgindo dentro da própria igreja. Então, a gente vai ver que isso, na verdade, é uma consequência da influência da cultura local. E a gente vai ver também que Jesus, ele vem se apresentar como nessa palavra, completamente adequada a essa realidade local. Ele se apresenta como a espada afiada de dois gumes. Então, o poder da palavra, né? A palavra, a espada é a figura da palavra. E Jesus vem mostrando como essa figura, ele que é essa palavra que vai combater essas heresias. E o elogio a Pérgamo, né? É uma igreja que elas são fiéis, que é uma igreja muito fiel, apesar do martírio, né? A gente vai ver que tem uma figura importante ali, Antipas, que é o martírio, ele é martirizado como lugar que é chamado como o trono de Satanás. A gente vai ver que havia também um trono a Zeus, né? Que é essa referência, que era um lugar que era de exaltação a César. Então a gente vai ver essa característica deles criarem centros de adoração, não só a ídolos gregos, mas eles criarem também centros de adoração a figuras políticas humanas da época, para ganhar favores, né, do Império Romano. Então a gente vai ver que lá tem um lugar que é de adoração também a César. Então a adoração não só à mitologia, mas também à figura humana. E a gente vai ver a crítica. Qual é a crítica direta a Pérgamo, né? Que ela tolera a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Então, quem são os nicolaítas? Nós vimos isso no vídeo anterior. Pessoas de dentro da própria igreja que tinham um poder de influência sobre as outras pessoas, líderes, mas estavam usando esse poder de influência a seu próprio favor. Então, manipulavam os outros dentro da própria igreja a seu favor. Então, isso eram os nicolaítas, a gente viu isso no vídeo anterior. E o que seria tolerar a doutrina de Balaão? Então, a gente tem que lembrar quem foi Balaão. Então, a gente vai ver que Balaão foi um vidente, foi um profeta que foi contratado por Balaque. Lá em Números, a gente vai ver que ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Só que toda vez que ele tentava amaldiçoar o povo de Israel, ele não conseguia, porque era o povo de Deus, era o povo abençoado de Deus, não tinha como ser amaldiçoado. E aí a gente vai ver
que Balaão vai acabar ensinando a Balaque como paralisar esses judeus, né? Como paralisar esse povo hebreu. Então, ele não conseguiu amaldiçoar o povo, mas ele ensina a Balaque a paralisar esse povo, que é como? Através da imoralidade. A gente vai ver isso lá em Números 25, a gente vai ver que eles vão acabar tendo envolvimento com as mulheres moabitas, né? Através dessa prostituição o povo peca e o povo é paralisado. Então esse é o contexto em que ele vem falar da igreja. Como assim permitir, né, essa doutrina de Balaão? Estarem permitindo essa libertinagem. Então estava acontecendo isso dentro da própria igreja. A prostituição no sentido porneia da palavra mesmo, não a prostituição de adoração a outros deuses, como também acontece no Antigo Testamento, mas sim a prostituição no sentido da imoralidade, a ponto de estarem acontecendo escândalos dentro da própria igreja. Então a crítica a Pérgamo é essa, que ele está permitindo essa libertinagem. Então a gente vai ver que a figura de Balaão, ela tem uma ligação muito forte a Pérgamo. E a gente entra na correção. Então, nós vimos o elogio, a crítica, a correção, né? O arrependimento pela palavra, a espada, a palavra de Deus, o combate às falsas doutrinas, né? O combate através da palavra. Então, a promessa, aquele que se arrependesse, aquele que através da palavra, né, se convertesse, ele receberia uma pedra branca e o maná escondido. E a gente vê que é interessante que essa pedra branca, ela vai ter uma identidade própria, porque ele diz lá na palavra que cada um vai receber a pedra com um nome escrito. Então é uma pedra nominal. Então a gente vai ver essa promessa, né? A promessa a partir dessa correção. Então a gente acaba aqui, mas essas duas igrejas. No próximo vídeo nós vamos ver mais duas igrejas, são no total 7 igrejas. Já vimos a igreja de Éfeso no primeiro vídeo das 7 igrejas, já vimos agora Esmirna e Pérgamo, e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade com Tiatira. Espero vocês e conto com vocês para estarem compartilhando esse ensino.